Bom pessoal, estou de volta e hoje para trazer mais atualizações aí para vocês do que está acontecendo com o mercado, principalmente com as altcoins. Ontem a gente focou mais no Bitcoin, o que poderia acontecer com o Bitcoin para essa semana e para o decorrer do primeiro semestre desse ano. E hoje a gente vai focar ali nas principais altcoins, como por exemplo Ethereum, Link, Matic, que faz um tempo que não trago análise de Matic. Hoje vamos falar de Matic, quero estar passando uma análise gráfica aqui do Matic e também a gente vai ver o que pode acontecer ali com o Bitcoin para curtíssimo prazo. A gente tem algumas oportunidades no Bitcoin, o Bitcoin foi buscar as regiões que tinham passado ontem aqui para vocês no curto prazo, principalmente alertas para você que estava pensando em shortar e que o Bitcoin poderia voltar até a região de 43, o Bitcoin foi buscar as regiões de 43 e hoje quero estar passando de novo aqui para vocês o que pode acontecer no curtíssimo prazo, principalmente para você que busca um trade no Bitcoin e nas altcoins. Tá bom? Vamos lá que eu quero estar te mostrando essa análise, mas antes eu quero estar te passando um recado bem importante, tá? Que é a abertura de vagas do meu treinamento. Vai ser aberto mais uma vez essa semana, amanhã, na verdade, vai ser aberto as vagas para o meu treinamento, um treinamento de R$ 1.400 que vai ser pago pela BitGet. Então, se você tem interesse em fazer o meu treinamento, a BitGet vai pagar para você. Em parceria com a BitGet vai estar pagando o meu treinamento de R$ 1.400 para você estar estudando, não só o treinamento, curso básico, curso avançado em análise gráfica, curso de contratos futuros e também a comunidade. O mais importante de tudo é a comunidade. Na comunidade você tem análise, na comunidade você participa de campeonatos, tá? E aqui tem um tópico exclusivo onde eu publico análise, publico aqui alguns trades também, pontos importantes de liquidez, pontos importantes para estar pegando algumas operações. Eu passo aqui para vocês também os campeonatos que acontecem semanalmente e mensalmente, tá? Olha só, aqui são alguns resultados dos últimos ganhadores aí do campeonato. Na verdade não é o campeonato, os maiores traders da semana e do mês ganham recompensa, já tem recompensa aqui para a próxima semana, tá? Então, tudo isso você vai ganhar participando do meu treinamento, onde você não vai pagar nada. Eu sou a única pessoa que trabalha dessa forma no mercado cripto, onde coloca as exchanges para estar pagando o curso, o conhecimento para você, tá bom? Então você tem essa oportunidade aí, eu vou deixar o link da beta na descrição e aqui você pode conferir os cursos disponíveis onde você vai estar estudando, tá? Aqui você clicando em curso, você vai ver os módulos, os conteúdos aqui dos cursos, onde você vai estar estudando de forma gratuita. O curso não é gratuito, é um curso pago, porém a diferença é que a BitGet vai estar pagando para você. Então entra lá, ainda dá tempo. Tem dois requisitos que você precisa cumprir, mas dá tempo, tá? É só ter a conta na BitGet com o link da beta ou com o meu link e ter mais de $100 na conta da BitGet, que é para você estar operando enquanto você estuda aula prática. Isso mesmo, você vai ter aulas práticas para você estar praticando enquanto estuda, tá bom? E também lá no grupo do Telegram você vai ter análise de operações para você estar fazendo também enquanto estuda. Então, é bem completinho e você não vai pagar nada por isso, tá bom? Vamos lá para a nossa análise, primeiro começando aqui com o Bitcoin. Hoje a gente tem um dia volátil também, a gente não tem um dia tão parado para Bitcoin, a gente tem um dia volátil mais positivo, ontem a gente tinha um dia volátil mais negativo, hoje a gente já está vendo o contrário, tá? Por quê? Nesse momento eu gosto de estar observando as buscas de liquidez do mercado, o institucional quer comprar, o institucional quer colocar dinheiro em Bitcoin, no mercado cripto, em altcoin, então o institucional para comprar, fazer compras grandes, precisa desses momentos de manipulação e busca de liquidez, porque a gente não tem ou não tinha tanta liquidez no mercado cripto no decorrer do final de ano. Então, para buscar e comprar o ativo, como Bitcoin e altcoin, institucional precisa buscar esses pontos de liquidez. Por quê e como que eu posso provar isso? Bom, é muito simples, é só você olhar em indicadores de volume. A gente tinha aqui no final de ano um volume baixíssimo, um volume aqui de 23, 24 bilhões de dólares. A gente não tinha tantas negociações. Observe como aumentou o volume de negociação nos últimos dias. O volume subiu para 46, 48 bilhões, mostrando que foi injetada uma grande liquidez no mercado e com isso, institucional captou essa liquidez. Mas quem que está comprando, quem que está capturando essa liquidez? A gente consegue saber também. Olha só, MicroStrategy compra mais de 3 bilhões em Bitcoin à espera de aprovação de ETF. Então a gente já tem aqui as provas do que está acontecendo. Primeiro, manipulação para captura de liquidez. E quem que está comprando? MicroStrategy, bancos, fundos de investimento, empresas já comprando para se antecipar a aprovação de ETF, tá bom, pessoal? Então, muita atenção aí, que muito em breve a gente pode ter notícias positivas sobre ETF. E a gente tem também a Grayscale, que está explorando parcerias com bancos para impulsionar o ETF de Bitcoin. A gente
tem a possibilidade de aprovação, e se sair a aprovação, depois tem o lançamento, depois do lançamento, essas empresas precisam negociar esses ETFs em alguma plataforma. Então, onde vai ser melhor estar negociando esses ETFs? Em bancos. E olha só, já tem bancos aqui em parceria para estar negociando esses ETFs, como a JP Morgan, Goldman Sachs, que são bancos enormes, tá, pessoal? Então, a gente já tem tudo escalado, já tem tudo formado aqui, desde a possibilidade de lançamento, como que vai ser quando for aprovado, para o lançamento, onde vai ser negociado, já está tudo escalado, já está tudo ali só esperando a aprovação pela SEC. Então isso pode acontecer muito em breve, a gente pode ver de fato isso acontecendo, tá, pessoal? Então a gente já tem tudo mostrando aqui pra gente os vestígios do que está acontecendo aqui com o mercado. Bom, mas o que importa aqui é o que pode acontecer com o Bitcoin para o dia de hoje, que pode acontecer agora com o Bitcoin. E a gente precisa observar os pontos de liquidez. Por quê? Se a gente teve toda essa volatilidade por busca de liquidez, então podemos ver a continuação de busca de liquidez aí de mercado, tá? Veja que ele veio aqui nessas regiões que tinha passado para vocês em 42.800 e agora tentando vir buscar as regiões de 43.600, 43.700, que também passei no vídeo de ontem para vocês. Ele está se encaminhando para essa região. A gente pode ver o Bitcoin segurando nessa região aqui de 46, lateralizando, assim como aconteceu, ele segurou abaixo nessa zona de liquidez para capturar o máximo de liquidez possível, tá? Então aqui a gente consegue ver que a gente tem muitas negociações acima dessa região, negociação em compras, abaixo que a gente teve muitas negociações na venda e capturou todas essas negociações. Esse é um indicador muito importante para você que quer observar esses pontos de liquidez, tá, pessoal? Geralmente ele bate exatamente e segura exatamente nessas regiões de liquidez aqui, e é uma forma, uma alternativa fácil de estar observando esses pontos que institucional está observando. E como você faz para estar ganhando esse indicador? Esse é o indicador da Beta, tá? É o indicador Beta PLS. Você vai ganhar em estar participando do treinamento, você ganha comunidade, na comunidade eu disponibilizo esse indicador aqui para você, tá? É um indicador bem importante aí para quem gosta de estar observando pontos de liquidez aí, sem estar gastando, sem estar pagando por plataformas caríssimas aí, por mensalidade na verdade, né? Então, você vai ganhar também esse indicador de forma gratuita, tá? E aqui a gente consegue observar esses pontos, que são pontos de altíssima relevância, tá, pessoal? Então, aqui eu já observo que o Bitcoin ele pode segurar aí entre hoje e amanhã, aqui nessa região de 46 a 47. Se romper, a gente pode ter o Bitcoin voltando para 45 mil dólares de novo, tá? É importante a gente fazer essa observação, por quê? Para que a gente não caia em armadilhas, tá? Para que a gente não caia aqui como muita gente caiu nessa armadilha aqui quando o preço estava caindo. O preço estava caindo, muita gente acreditava que o preço ia lá para 38, 36 e não observou esses pontos de liquidez que o preço poderia vir buscar. Tirou todo mundo, nesse momento a gente está vendo o mercado institucional tirar os vendedores, tá? Chegando aqui, a gente vai ver o que vai acontecer, se ele vai romper para pegar toda essa liquidez, para pegar todas essas compras, todo esse interesse aqui e passar a subir, ou se ele vai voltar para tentar buscar pontos de liquidez mais embaixo. Mas o importante era saber que aqui a gente tinha um ponto de liquidez, veio buscar e agora ele está vindo buscar esse ponto de liquidez e vai lateralizar nessa região, e a partir dessa lateralização a gente vai determinar a direção com os rompimentos, tá bom? Vindo para as altcoins, é importante a gente observar as altcoins também, porque a gente tem muitas oportunidades nas altcoins. E antes de falar sobre altcoins, precisamos observar aqui como que está a dominância. A dominância do Bitcoin nesse momento está voltando um pouco, tá, pessoal? A gente tinha o Bitcoin ganhando muita dominância, mas podemos ver o Bitcoin continuar ganhando dominância, porque se sair a aprovação de ETF institucional, vai para Bitcoin. As altcoins ficam um pouco de lado, mas um detalhe muito importante, eu estou falando todos os dias isso aqui, tá? E pouca gente está falando sobre isso. Tem também a solicitação de ETF de Ethereum. Fica ligado porque se sair a aprovação, se for aprovado a ETF de Bitcoin, a especulação de aprovação de ETF vai vir para Ethereum. E essa especulação vai fazer com que o Ethereum suba muito. Então o dinheiro vai ser cascateado para o Ethereum como a principal altcoin. Depois a gente vai ver esse dinheiro sendo cascateado para as outras altcoins. Então fica ligado aí com a aprovação de ETF para você não ficar muito focado no Bitcoin. O Bitcoin sobe muito, você pega uma oportunidadezinha ali, enquanto o Ethereum fica para trás e depois passa a especulação para Ethereum. E você vai continuar focado só no Bitcoin. E o Ethereum vai te dar boas oportunidades também, tá? Então muito importante você estar observando o Ethereum aí nesse momento, tá?
tá? Quando a gente vai observar Ethereum no curtíssimo prazo, a gente tem aqui uma possibilidade de uma formação de uma bandeirinha de baixa no Ethereum, tá, pessoal? Mas o que eu vou observar nesse momento são os pontos de liquidez. Os pontos de liquidez é importante a gente estar observando nesse momento, porque ele pode mostrar aqui a direção para a gente do ativo, independente de padrão, independente de suporte e resistência, tá? Porque todo esse movimento está sendo para captura de liquidez, tá? Veja que a gente tem uma resistênciazinha aqui nessa região de 2.240, porque está dentro de toda essa região de liquidez aqui que o institucional está buscando, está capturando toda essa liquidez. E o próximo ponto de liquidez para Ethereum vai estar aqui entre 2.300 a 2.270, 2.280. Ethereum, assim que romper essa região de 2.245, ele vai vir direto para essa região e vai fazer essa mesma formação. Ele vai lateralizar dessa mesma forma para pegar toda essa liquidez, e a partir do momento que ele chegar nessa região, a gente vai ver para onde que vai a liquidez e para onde que vai aqui o rompimento, qual que vai ser a direção que o mercado vai mostrar para a gente. Porque se ele romper para cima, a gente tem um pouco de liquidez aqui em cima também. Olha só, tá em cinza, mas mostra que a gente tem sim liquidez aqui entre a região de 2.360 até essa região aqui de 2.380, tá bom? Então a gente vai fazer essas observações aqui e a gente tem oportunidade no Ethereum. Obviamente, se sair a aprovação de ETF de Bitcoin entre hoje e amanhã ou na segunda-feira, ele vem rompendo e superando todas essas resistências, e os próximos pontos de resistência para Ethereum vai para 2.500, depois 2.600 e depois $3.000 por unidade. Isso aqui para curtíssimo prazo, tá, pessoal? Isso daqui não é para médio e longo prazo. Para médio e longo prazo, para você que pretende estar acumulando, estar comprando Ethereum, o Ethereum está em um ótimo ponto de acumulação. O que a gente tem é uma lateralização, e uma lateralização que mostra para a gente que é uma lateralização por acumulação. Então, o institucional está acumulando. Ah, Luiz, mas como você sabe que institucional está acumulando? Muito simples, olha só, MicroStrategy está comprando Bitcoin. Obviamente, a gente tem institucionais comprando Ethereum também, tá? Se estão comprando Bitcoin, depois a gente vai ter compra de Ethereum para antecipação de ETF. Essa compra é para antecipar a aprovação de ETF de Bitcoin. Depois a gente tem a especulação de ETF de Ethereum. Essas compras passam aqui para Ethereum também. Então a gente tem aqui a confirmação de que o que temos é acumulação, depois o rompimento, alta infinita aí para Ethereum, e depois sendo cascateado para as outras altcoins, como por exemplo o Link, que está em um ponto bem interessante, tá? O Link nesse momento ele pode estar fazendo esse padrão aqui, que pode trazer valorização até as regiões de $17 por unidade. Quando a gente vai observar as liquidez, os pontos principais aqui em liquidez em Link, a gente tem muita liquidez aqui em cima, nessa região de 15,37. Observe que o institucional precisa capturar toda essa liquidez para estar aportando, para estar se posicionando nesses tokens, nessas altcoins principalmente. E acima dessa região a gente não tem tanta liquidez, então o preço pode ficar preso aqui nessa região, e depois a gente tem a direção com o ativo seguindo o que está acontecendo lá no Bitcoin, tá? Então o Link ele está capturando toda essa liquidez não só no 1 hora, mas também no gráfico de 4 horas, e nesse momento está dentro desse padrão que pode trazer uma valorização aqui até $17 por unidade, tá? Também em um ponto de compra para quem quer estar acumulando. A gente tem uma base, a gente tem uma formação de base de preço aqui nessa região. Com isso, a gente tem ponto de oportunidade para estar acumulando o Link também, tá? Depois a gente tem aqui o Matic. O Matic, pessoal, eu gosto de estar frisando sobre o Matic o seguinte: o Matic eu não tenho em carteira, tá? O Matic, eu já falei diversas vezes aqui no canal porque eu não tenho Matic, porque eu vendi, troquei as minhas Matics por Bitcoin, tá? Principalmente por conta da nova atualização. Eu vou estar passando uma análise gráfica aqui para curtíssimo prazo para vocês, porque eu não acredito em um potencial tão grande para o novo token do Matic como estão falando aí no mercado. Muita gente observa o Matic, mas esquece de observar que vai sair uma nova atualização. Tem muitas coisas supostamente positivas para a nova atualização, mas não me chamou a atenção. Não entra dentro do meu critério de um token que eu quero ter em carteira. A gente tem um risco alto com essa nova atualização. Muita gente fala de um potencial alto também, mas eu não observo que tenha tanto potencial assim. O Polygon tem um projeto absurdamente grande, é um projeto fantástico que ajuda de fato o mercado cripto, mas a nova atualização para o token, que é o que você vai investir,
não me chamou muita atenção. Mas eu quero ressaltar uma coisa. O Matic, como estava antes, estava no meu top 3. Matic era o meu top 3. Eu tinha Matic na minha carteira, eu tinha Bitcoin, Ethereum e Matic. Matic era o meu top 3 antes da atualização. Eu troquei os Matics por Bitcoin por conta da atualização que não me agradou muito, tá bom? Já falei diversas vezes aqui para vocês o motivo. E eu não tenho como o Matic como um token que vai a zero, mas sim um token que não tem tanto potencial por conta da nova atualização. Tá bom? Mas a gente tem sim oportunidades aqui de curtíssimo prazo. Eu quero estar passando para vocês aqui o que pode acontecer aqui no curtíssimo prazo para Matic. Veja que o Matic, assim como o Link, voltou a ter bases de preço. Então o Matic veio formar essa base aqui nessa região de 72, 73, com possibilidade de voltar a subir até a próxima base aqui em 94. Por que 94 e não os 6? Porque 94 era uma região de resistência, foi rompido e não segurou, não utilizou como suporte. Então, continua sendo uma região de resistência. A gente caracteriza essa região aqui como um bull trap, tá? Então, a gente descarta como se não existisse esse momento aqui, porque foi uma região de rompimento por armadilha, e considera que essa região aqui de 95, 96 é uma região de resistência, tá? Então, nesse momento, o Matic pode subir de 85 até 94, 95. Pode voltar um pouco, porque vai utilizar como resistência, fazer um pivô de alta. Se formar um pivô de alta dessa forma, ele vem para romper. E a partir de então, a gente vai ter a busca até 1,6, 1,10 por unidade, tá, pessoal? Então, a gente tem oportunidade aqui no Matic também, mas muito cuidado, porque o risco-retorno aqui no Matic não fica tão interessante. O risco aqui para o Matic é de 17% para um retorno de 26%. No Link, a gente tem um risco-retorno mais interessante, porque o Link está formando esse padrão aqui, tá? Então, a gente consegue colocar um stop no Link abaixo desse suporte aqui, olha só. A gente tem aqui um stop de 5%, porque ele está formando esse padrão, para um take lá em cima de 22%. O risco-retorno fica mais interessante no curtíssimo prazo, no Link e não no Matic, tá? Mas se mesmo assim você quer comprar o Matic, eu consideraria estar comprando o Matic acima da região de 95. Por quê? Acima da região de 95 eu consigo colocar um stop menor. Eu consigo colocar um stop aqui abaixo dessa região, um stop de 3, 4%, para um take aqui de 14, 15%, ou para tentar buscar essas outras regiões de topos anteriores, tá? Chegando aqui a 30, 25%. Mas isso para um trade de position trade e swing trade, não seria um trade de curto prazo, seria um trade de médio prazo. Então, para você que busca um trade aqui no Matic, está mais interessante esperar o rompimento, porque daí ele vai confirmar a direção para a gente, vai mostrar qual que vai ser a direção, e a partir de então a gente entra em uma confirmação no Matic, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês aí no vídeo de hoje, tá? Espero que tenha te ajudado. E entra lá na fila de espera. Vou deixar o link aqui embaixo para você entrar lá na fila de espera e para você poder estar participando lá do meu treinamento sem pagar um centavo. A BitGet vai pagar lá para você, tá bom? É só entrar lá, seguir os 2 requisitos e você já vai ganhar. Não é sorteio, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.